para você manter uma newsletter atraente se baseia na sua. Percebe que aqui temos a intro, né? E mais pra cá eu começo a desenvolver a ideia. Não tente bancar o intelectual na hora de escrever esse negócio. É basicamente isso daqui. É você conseguir pegar a ideia geral do seu newsletter e na aula passada, lembrando que nós falamos bastante sobre o Obsidian, né? Tivemos uma aula ali onde eu expliquei a teoria do Obsidian, onde eu expliquei para vocês como é que funcionava o sistema do segundo cérebro, né? Foi meio que uma aula onde uma coisa complementava a outra, né? E eu espero que vocês estejam botando em prática, espero que vocês estejam mexendo nesse programa para facilitar aí na criação de conteúdo, tá? E hoje eu quero estar falando aí a respeito da estruturação de uma newsletter, tá, galera? A estruturação de uma newsletter, que é um conteúdo extremamente valioso, que inclusive o líder da comunidade, né, o líder do curso, ele faz bastante isso, certo? Que é o próprio Abraham, ele tem a sua terça business, a newsletter onde ele passa uma informação valiosa para a gente que cria conteúdo. E hoje eu quero estar mostrando aqui para vocês os passos, né? E o porquê que isso é importante para vocês, correto? Primeiramente, aqui, essa aula vai ter bastante slide, tá? Mas ela tem bastante slide porque eu costumo colocar uma informação de cada vez para vocês não se perderem. Mas vai ser uma mistura de aula teórica com prática, tá? Então, todas essas informações que eu vou passar aqui, inclusive o PDF, vai estar com vocês. Caso você queira prestar notas, não tem problema. Só que eu aconselho prestar mais atenção no que eu estou falando, principalmente porque vai ter a gravação, e você anotar depois. Porque às vezes você pode querer tirar uma dúvida agora comigo, né? E aí vai ser um pouco melhor, certo? E o PDF também vai estar com vocês, então vocês vão conseguir revisar todas as anotações, tudo que eu colocar por aqui, ok? Vamos lá então, a importância da newsletter, galera. Primeiramente, por que eu estou passando isso aqui para vocês e por que eu demorei muito? Porque eu quis que vocês primeiro praticassem a escrita de curto impacto. Isso serve para Twitter, isso serve para frases que vocês estejam postando em outros lugares, isso serve para escrever em sketchbook, enfim, não sei como é que você está fazendo para praticar a sua escrita, mas eu te dei ferramentas desde a primeira live que nós tivemos aqui na comunidade. E por isso que eu trouxe somente hoje a aula de newsletter, porque até aqui a sua escrita já deve estar um pouco afiada com algumas informações que eu já lhe dei. É por isso que eu falei da importância do Twitter também, né? Você é forçado a escrever as coisas de maneira impactante, porque você tem limite de caracteres. E você só pode ultrapassar esse limite se você pagar, correto? Então, ou você cria uma thread, né? Mas enfim, é por isso que eu tentei dar essa estimulada em vocês, beleza? Para vocês conseguirem praticar. E a newsletter ela vai servir aí como algo mais profundo, certo? Principalmente por quê? Porque o pessoal se atrai bastante por esse tipo de conteúdo, né? Tanto é que se você lembra de alguma ideia de algum determinado livro, geralmente você dá um crédito para esse livro de qual você pegou a ideia, porque esse livro é grande, ele tem várias coisas, tem várias ideias, coisas novas para vocês, etc. Né? Então você costuma dar algum tipo de crédito. E quando você tem conteúdo longo, isso passa muita credibilidade. Né? E aí eu coloquei entre parênteses aqui que as frases, né, as citações, quotes, né, que o pessoal fala em inglês, são muito famosas por conta disso, porque eles conseguem compactar uma pequena frase em uma pequena frase algo muito, mas muito complexo, né? Isso é incrível, certo? Pessoal, vou pedir que mute o microfone, só para não... Rapidão, Ramon, vou dar uma mutadinha aqui em você. Ou só mutar mesmo aí para você não... Aqui no Pixel PJ. Pronto. Jesus. Enfim, continuando. As frases são famosas justamente por conta disso, tá? Porque elas conseguem ter essa profundidade em um curto impacto, tem muito significado, né? Credibilidade, já falei para vocês, que é isso que a newsletter passa. Então, quando você tem um conteúdo longo, isso vai gerar uma credibilidade sim, porque você está falando da sua perspectiva de uma maneira mais ampla, né? E autoridade, né? Principalmente autoridade, que é algo ali similar com a credibilidade. Mas a partir do momento que você escreve uma ideia que é sua de uma maneira muito mais longa, a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, esse cara sabe do que está falando, né? Então é um braço a mais, é uma ramificação a mais no seu conteúdo. E a estruturação, né? Primeiramente, galera, a gente deve sempre se perguntar qual é a parte mais importante de uma newsletter, né, quando a gente começa. Muitas pessoas acham que é só abrir um documento em branco do Google Drive ou do Notion e começar a escrever que nem doido. E não é assim. A não ser que você tenha uma ideia muito clara
de qual vai ser o seu newsletter. Aí não tem problema, o que é um caso raro. Isso vai acontecer mais quando você começar a colocar a mão na massa, quando você já tem uma ideia de conteúdo e você já sabe a estrutura certinho. Tá na sua cabeça, cara. É só você colocar no papel, né? E aí nós temos o esboço, que é a parte mais importante, caso você não esteja tão preparado assim. É por isso que o esboço é mais importante, porque é nele que você vai conseguir fazer o quê? Colocar muitas coisas na tela, né, por assim dizer. Então, ó, eu tenho aqui o template, né, da newsletter. Inclusive, vocês têm acesso a isso no Notion de vocês, lá no Sintetizador Zen. Se vocês forem lá no Sintetizador Zen, eu criei uma aba aqui para vocês, ó, chamada Escrita. E aí tem newsletter, tweets, threads, enfim. Para você criar aquele mesmo template que eu tenho ali, ó, é só você clicar aqui nessa setinha azulada. E aí você vai ter esse template newsletter, tá? Bem facinho mesmo. Você clica aqui, clicou, ele já vai abrir uma janela bem assim para vocês, ó. Ele abriu essa janelinha aqui, que é um template novo para vocês começarem a esboçar a sua newsletter, tá? Mais uma vez, para quem não viu, lá no seu sintetizador Zen, nessa aba de escrita, você pode ir lá e criar, clicando aqui nessa setinha, e vai ter template newsletter, beleza? Aí eu vou deixar ele aqui em tela cheia, tá? Ó, Open in Full Page. Se você clicar aqui, ele vai estar abrindo nessa página cheia. Eu vou deixar no meu mesmo, no que estava antes, tá? Ele está em inglês, tá, galera? Mas é só, enfim, eu traduzo aqui para vocês, não tem problema. Fechou? Esse aqui é o esboço, certo? Aqui é onde você vai começar a colocar as ideias e tudo. Eu vou explicar cada um desses tópicos aqui, certo? Mas só para vocês entenderem uma coisa. O esboço, ele compõe tanto esse Quick Capture, vou explicar como vocês vão utilizar cada um desses, o Research também, e tem também o Planning, que é o modo como você planeja, o modo como você quer que a sua newsletter seja estruturada, tá? Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque isso, de um jeito mais prático, vai fazer muito mais sentido, né? Então, percebe aqui que aqui eu tenho perspectivas, tópicos, para quem eu estou escrevendo, eu tenho minhas metas, eu tenho um grande problema, objeções, benefícios. Tudo isso daqui, Rainan, é relacionado a quê? Ao tópico que eu estou escrevendo. Olha aqui, por isso você sofre. É o nome do tópico que eu escolhi para estar escrevendo sobre a newsletter. Mas como é que eu escolho o tópico? A gente vai chegar lá. Lembrando que eu só estou resumindo isso daqui, tá? Isso daqui faz parte do esboço. Writing faz parte do esboço, principalmente esse daqui. Aqui vai ser onde você vai começar a jogar suas ideias de forma, entre aspas, aleatória, logo depois do seu consumo excessivo para criar uma newsletter, beleza? Então, já abre isso daqui. Para quem chegou aí agora na live e perdeu a informação que eu estou dando aqui, eu só fui ali no Sintetizador Zen, tá? Se você for aqui no Sintetizador Zen, que é a sua página da comunidade, né? Ou do seu Notion, você pode clicar aqui nessa setinha e vir em Template Newsletter, beleza? Eu estou com um desse aberto justamente para a gente utilizar na aula de hoje, tá? Então vamos lá. O esboço eu já mostrei aqui para vocês, certo? Vamos praticar mais nele ainda. PPP, isso daqui é uma técnica de estruturação que vocês vão ver eu falar muito hoje, que é basicamente o seguinte. Pull, né, que é basicamente o hook, perspective e punchline. Basicamente o quê? Nossa, falando muito essa palavra, perdão aí. É o vício de linguagem. O hook, você vai ter o hook, esse é o primeiro P. O segundo, perspectiva, ou seja, você chama a atenção de uma pessoa, certo? Chamou a atenção de uma pessoa e isso aqui vai ficar mais evidente quando eu mostrar exemplos, inclusive meu no caso, da minha newsletter, do meu esboço que eu estou fazendo também. Eu estou fazendo essa parada sem pressa, quero que seja uma parada bem legal mesmo. Hook, né, que é o pull. Aí você tem a perspectiva, que é a sua ideia sobre aquele tópico. E aí você tem a punchline, que é o quê? A punchline nada mais é do que a solução daquele problema. É aquela virada de chave. O cara tá lendo o seu conteúdo, ele fala, caraca, então é isso. É isso aqui que vai fazer com que o conteúdo ele vingue, com que eu consiga praticar. Bacana, legal. Então é isso. Pull, Perspective, Punchline. É uma estruturação bacana que nós vamos utilizar também na newsletter. Entre outras, tá? Muito avançadas, que nós vamos desvendar. Tweets e relação. Eu já expliquei isso daqui para vocês. Essa parte do tweets e relação eu disse para vocês que é interessante vocês afiarem a sua escrita no Twitter, justamente para vocês chegarem aqui e
não deslizarem muito, conseguirem escrever a newsletter de um jeito mais fluido, né? Inclusive você pode utilizar os tweets que você escreveu até hoje, a prática. Lembra daquela aula rotina da evolução, que nós fizemos uma rotina para praticar e tudo? Você pode utilizar esses tweets, procurar eles, né? E conectar com a sua newsletter. Por isso que ele tem uma relação direta com ela. Né? Você acaba conseguindo conectar as informações de acordo com o que você escreveu. Afinal, se você está escrevendo alguma coisa no seu Twitter sobre algo que você não gosta, então tem algo muito errado. Lembra da orientação, é para você escrever coisas de acordo com os tópicos do seu interesse. Então tenho certeza absoluta que a sua primeira newsletter você vai conseguir utilizar alguns dos seus tweets, seja no LinkedIn também ou qualquer outra coisa, qualquer outro local que você tenha utilizado, e aplicar na sua própria newsletter, beleza? Pessoal, não esquece de mutar o microfone, tá? Quem tá com o microfone desmutado para não fazer barulho na hora da explicação, beleza? Fechou? Então, continuando. Por isso que eu botei tweets em relação aqui, beleza? Os dois podem se conectar muito bem também na hora da estruturação da sua newsletter. Como posso manter as minhas newsletters atraentes e exclusivas, Rainan? Lembra que eu falei que vai ser metade teoria, metade na prática, tá? Eu preciso que vocês saibam de tudo isso daqui, mas eu vou mostrando ao mesmo tempo. Galera, a maioria das vezes, para você manter uma newsletter atraente, de acordo com o que eu estudei e de acordo com o que eu venho analisando também e praticando, se baseia na sua introdução. E isso daqui, galera, isso daqui, para quem está prestando atenção nas aulas, vai se assimilar, vai lembrar bastante do quê? Dos títulos, tá? Como assim, Raina? Dos títulos. Lembra da aula de thumbnail e da aula de títulos que eu falei? Cara, não importa o quão boa é a sua ideia. Se você não souber empacotar o seu vídeo, de nada adianta, cara. De nada. Porque aqui no YouTube o jogo é o seguinte, o pessoal vai jogar o livro pela capa. Pronto, acabou. Tá? Não adianta quantas horas você passou no seu vídeo, editando, fazendo uma edição cinematográfica, contando uma história no nível James Jane, no nível Abraham. Cara, não adianta, tá? Se você não souber empacotar o seu produto, tá? Falando aqui em termos análogos, você não vai conseguir vender a sua ideia, tá? Então você precisa acertar na introdução. É a mesma coisa da newsletter, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Certo? Você consegue fazer com que elas se tornem atraentes e exclusivas acertando na introdução. Tá, Renan, mas como é que é a introdução? A introdução você pode estar começando a sua newsletter com base em experiências pessoais ou anedotas, tá? Como assim? Lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui um exemplo da minha própria, tá? Só para vocês terem uma noção e para eu destrinchar um pouquinho aqui para vocês. Aqui é só um exemplo, tá? Tem um esboço que eu estou começando a montar ela direitinho, que eu já esbocei e agora eu estou meio que colocando ela definitivo para postar em algum momento. Percebe que aqui, ó, lembra que eu falei que experiência pessoal ou anedota? Toda vez que você começa o seu newsletter com eu sempre fui uma pessoa que tananã, ou quando eu era criança, ou alguma outra experiência pessoal da sua vida, ou uma anedota, né? Que pode ser uma história. Você começa contando uma história. E nós, seres humanos, nós gostamos muito de histórias, tá? Isso tá no nosso DNA, galera. Isso aí é histórico, certo? Tem outras coisas aqui também. Outras newsletters. Por exemplo, eu tenho aqui do Dan Cole, tá? Vou pegar aqui para vocês verem. Olha só que legal. Isso aqui é uma da newsletter dele. Eu vou deixar traduzido, tá? Essa estratégia de trabalho profundo me rendeu $700 mil em 30 dias. E aí ele começa a sua newsletter falando como, né? Ele começa, ó, eu procrastino muito, mas aprendi que isso é uma coisa boa. A procrastinação, blá 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 blá, blá, e ele começa a contar uma história, né? Então ele tem a sua experiência pessoal, correto? E ele começa a contar uma história dessa experiência pessoal. E aí tem outras coisas, outras estruturas que nós vamos destrinchar em breve, tá? Então é simples, é isso. É experiência pessoal ou anedota. Você não precisa inventar coisas e tudo. Não, cara, você só precisa ser honesto com o conteúdo que você está criando. O conteúdo que você está criando é o conteúdo que você realmente experienciou, certo? Se for, melhor ainda. Se for uma história, se você não consegue colocar uma experiência pessoal ainda nisso, né? Que eu aconselho você colocar para ter mais poder de fogo, você pode contar uma história, não tem problema, tá? Eu li em tal livro tal sobre alguma coisa. Isso aqui não é engessado, beleza? Experiência pessoal são amplas, são muitas coisas. Fechou? As pessoas valorizam bastante isso. Já falei para vocês que nós gostamos bastante. Por quê? Porque as pessoas elas costumam se identificar com isso, né? As pessoas valorizam e se identificam com isso. E logo depois disso, você começa a contar
uma história que ilustre o problema, né? Então você tem a introdução, você tem o problema e você tem a resolução. Então, logo depois que você tem a sua introdução, você começa a contar uma história que ilustre um determinado problema. Tem até um erro de acentuação aqui, eu vou ter que corrigir depois. Então, você tem uma história que ilustre o problema. Como assim? Eu vou pegar aqui da minha, que a minha está até mais simples, né? Eu começo contando uma história, certo? Eu tô mostrando isso aqui primeiro para vocês, porque não tem por que esconder, eu ainda não postei, mas vocês são da comunidade, é por isso que eu tô mostrando isso daqui logo, para ter um exemplo, né, do que eu tô aplicando, fechou? Então eu coloquei, eu sempre fui uma pessoa que pensa demais. Descobri uma fase da minha vida que era muito mais negativo do que pensava, né? Então aqui, já de começo, eu já apresentei o quê? Eu já apresentei uma experiência pessoal e um problema, em menos de um parágrafo, né? Então eu coloquei que o problema é pensar demais, certo? E lá na frente eu já dou a solução, que é o quê? 5 passos para focar mais no presente. Então qual seria a solução para parar de pensar demais? Focar na minha presença, o poder da sua presença, né? E aí eu começo a contar, começo a destrinchar sobre isso, começo a dar significado sobre o que eu estou trazendo por aqui, né? Então, isso aqui é só uma demonstração pequena, tá? Lembrando que eu falei para vocês que nós vamos mais a fundo em breve. Só que quero estar mostrando uma geral aqui para vocês. História que ilustra o problema, um conselho ou perspectiva comum que você vai refutar e dar conselhos melhores, né? Então é isso que faz aqui uma introdução legal. Lembrando que essa história aqui que ilustre o problema, você pode começar a inserir a sua própria experiência pessoal, só que de uma maneira mais profunda, né? Por exemplo, ali eu ainda vou colocar muita coisa, ainda estou esboçando isso daqui. Eu ainda quero contar bem, mas bem direitinho mesmo, em que fase da minha vida eu descobri que isso era muito mais negativo do que eu pensava. Eu quero começar a escrever, só que eu quero trazer isso mais para cá, ó, nesse meio, se eu quiser. Eu posso. Isso aqui não é engessado, tá? Lembra que a introdução, ó, não é como se você quisesse colocar só isso aqui. Não, cara, você pode dividir, tá? Você pode dividir entre a introdução, legal. Então na introdução, a introdução pode ser também um título logo depois dela? Pode. Você pode colocar intro, obviamente você não vai escrever isso daqui no seu newsletter, né? Intro, isso aqui eu só coloco para me dar um norte, mas eu tenho a introdução e aqui eu posso colocar um título e esse título aqui ele faz parte ainda da minha introdução. E aí, por exemplo, ó, o poder da sua presença. Vamos supor que isso aqui ainda está na introdução. Eu vou lá e escrevo uma experiência pessoal. Não faz mal, tá? Eu posso. Mas o que tem que ficar claro para vocês é que o problema já tem que estar aqui perto. Porque a pessoa tem que saber por que ela está lendo essa newsletter. Qual o problema? Quem é o herói que vai resolver? Ela vai se perguntar isso, tá? E aí que você vai vir o quê? Com um conselho ou uma perspectiva que você vai refutar e dar conselhos melhores. É como se você pegasse um senso comum e destrinchasse isso, né? O Dan Cole ele dá o exemplo da academia, né? Que ele fala que ele treina, vamos supor, acho que 4 vezes na semana. E aí ele já começa botando uma perspectiva de que as pessoas falam que você precisa treinar 6 a 7 vezes na semana para ter um corpo legal. Mentira. Isso é mentira. E aí ele explica o porquê que isso é mentira. É um exemplo, fechou? Então vocês podem fazer isso colocando um conselho ou perspectiva comum que você vai refutar e vai dar conselhos melhores, tá? No meu caso aqui, eu vou simplificando mais, eu vou falando quais são os malefícios de você ter uma mente negativa, né? Então eu já vou direto na minha perspectiva e na minha vivência, né? Falo da minha experiência pessoal, que é o que eu vou colocar aqui logo em breve, e assim eu vou destrinchando cada vez mais. Isso daqui vai estar mais no contexto, tá, galera? Mais pra frente, na hora que a gente for criar o corpo da newsletter. Fechou? Isso aqui é para vocês terem um norte. Precisa ter isso. É necessário para você conseguir destrinchar o conteúdo de uma maneira legal. Uma grande ideia que você irá decompor, dissecar e tornar prática, né? Isso daqui é justamente o conteúdo que você está criando. Então, eu estou falando lá sobre um conteúdo chamado Por Isso Você Sofre, né? E esse conteúdo tem a ver com pensar demais. Então, já tem uma grande ideia em mente, né? A grande ideia é o quê? O porquê do sofrimento. Essa é a minha ideia. Por que nós sofremos bastante? Obviamente que tem várias outras vertentes, mas eu estou colocando uma vertente de acordo com a minha experiência pessoal. Eu não estou inventando regra, certo? Estou colocando algo que eu vivenciei, que ajudou numa fase da minha vida. Então essa é a minha ideia, né? A sua ideia pode estar lá na fila que eu digo no Quick Capture, nas ideias que você anda coletando, né? Nas coisas que você quer falar, naquele tweet ou naquela frase que você lê e fala, caraca, eu gostaria de ter escrito isso, né? Dan Cole fala bastante isso. Poxa, então escreve. Você gostaria de ter escrito? Então escreva. Só que não escreva copiando,
Escreva dissecando, tornando a sua ideia prática, né? E é isso que se baseia a sua newsletter também. Quanto mais criativo você for com experiência pessoal ou narrativa, melhor. Isso daqui é muito valioso, principalmente no que se refere à experiência pessoal, tá? Narrativa, inclusive a gente ainda não teve uma aula aqui na comunidade sobre isso, que vão ser as próximas. No final da aula eu vou dar um parecer sobre isso, tá? Mas, voltando. Quanto mais criativo você conseguir ser com experiências pessoais, vai ser muito, mas muito legal, tá? Porque as pessoas, elas gostam, elas se identificam, principalmente se identificar. Cara, se você tá criando conteúdo e a pessoa se identifica com o que você tá falando, isso é um prato cheio para ela. Isso é um prato cheio, porque isso vai fazer com que ela consiga, primeiramente, se identificar, obviamente, com o seu conteúdo, ela vai despertar e vai falar, caraca, eu passei por isso, né? Eu lembro disso daqui. Mas eu resolvi isso de uma outra maneira. Então, fazendo isso, você consegue ali, você consegue encaixar, né? Se encaixar com a sua audiência, ou sua audiência se encaixar com você, correto? Eles vão acabar se identificando mais ainda. Ou você pode simplesmente dizer qual é o problema e os outros problemas que dele decorrem, né? Então, você pode mostrar a sua ideia, né? E você pode só mostrar os malefícios dela e no final você mostrar a solução, não tem problema, né? Mas é interessante ali que você diga qual é o problema e qual é o problema que esses problemas causam, tá? Mostrando aqui, ó, eu chego a mostrar, deixa eu ver um pouquinho mais pra cá, quando a sua mente está em constante negatividade, aí eu já boto aqui, ó, ela não cria, ela não raciocina, ela não foca, ela não conecta. Então aqui eu botei todos os malefícios de uma mente que é muito perturbada, de uma mente que não para de pensar, de uma mente que está presa nos seus pensamentos negativos, né? E eu já introduzo esses elementos, já introduzo essas negatividades e isso facilita o leitor ficar um pouquinho mais preso, né? Mais aprisionado ali, no bom sentido, na sua newsletter. E a gente começa chegando no contexto e na credibilidade, né? Isso aqui é simplesmente o corpo da sua newsletter. Como assim? Percebe que aqui temos a intro, né? E mais para cá eu começo a desenvolver a ideia. Como é que eu vou resolver o problema do meu sofrimento, Rainan? Aí eu abro aqui, né, e falo, ó, você tem o poder da sua presença, cara. Bobagem, como assim? Aí eu vou lá e começo a explicar sobre isso, né? Eu começo a dar a perspectiva. E aí eu começo a dar perspectiva com base na minha experiência pessoal. Porque se eu pegar só o que eu li no Poder da Agora e só jogar aqui de qualquer forma, cara, isso não é minha experiência pessoal. Minha experiência pessoal em tal fase da minha vida, eu estava passando por tal isso, por tal coisa. Fiz os exercícios, fiz tal coisa e fiz mais outra coisa que me ajudou nisso. E aí eu vou explicar para as pessoas o porquê que isso me ajudou. Eu estou educando a minha audiência a entender o porquê que isso foi resolvido, o porquê que isso foi solucionado, como eu consegui chegar nisso, né? Tem newsletters, galera, que você vai ser mais educado, no sentido mais educativo. Você vai conseguir perguntar para eles de alguma forma, por que eu tenho que escrever? Por que eu tenho que conectar os pontos? Por que eu tenho que usar um aplicativo de produtividade? Por que eu tenho que dormir 7 horas? Sacou? Você começa a se educar e a educar mais ainda a sua audiência, né? No meu caso, eu começo a explicar para eles o que levou eu seguir o conselho, né, sobre presença. Então eu vou explicar sobre a minha experiência pessoal, etc. Certo? Isso daqui é muito importante. Provavelmente vai ser a parte onde o pessoal vai mais travar, porque é a parte robusta da newsletter, é o corpo dela. Mas não tem o que complicar, tá? Principalmente depois aí no meio da aula que a gente vai começar a destrinchar algumas newsletters aqui, newsletters para a gente ver como é que o próprio Dan Cole faz, né, nas suas newsletters. Encontre um material que te ajude a explicar a sua perspectiva. No meu caso, eu tenho um material muito bom, que é o próprio livro O Poder do Agora, né? Eu li ele uma vez e aí eu comecei a escutar ele e conforme eu fui escutando, eu fui anotando várias ideias do próprio livro e ideias que eu fui tendo na minha cabeça, certo? Então fui lá e fui escrevendo tudo isso daqui e tem um momento de uma frase que ele chega a citar um pensamento zen. Isso, um pensamento zen que é um pensamento onde ele chega a falar sobre a presença, né? Se não é agora, então quando? Eu achei esse pensamento muito legal e eu falei, cara, isso daqui eu quero colocar na minha newsletter, né? Então o que eu fiz? Se lembram do esboço que eu tinha aberto ali no início da aula? Eu coloquei isso daqui no Quick Capture. Olha que legal, deixa eu ver, ele tá mais para cá. Deixa eu colocar aqui, pronto. Bem aqui no Quick Capture, tá?
Eu coloquei ele bem aqui, ó. Se não agora, então quando? Eu só dei um Ctrl C e Ctrl V. O Quick Capture ele funciona aqui da mesma maneira, tá? A partir do momento que você está disposto a começar uma newsletter, qualquer ideia, pensamento, alguma coisa que você leu e você queira acrescentar aqui dentro, você já joga no Quick Capture. Já fala, captura rápida. Opa, eu tive uma ideia. Meu Deus, então já anota aqui. Porque isso daqui você vai começar a conectar aqui na escrita. É como se fosse a montagem de um roteiro. Você começa, você junta um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia, e aí você vai conectando os pontos e vai escrevendo e vai escrevendo. É exatamente igual ao roteiro, tá? Enfim, tive esse material, fui lá, né, e coloquei aqui já para colocar no meio da minha newsletter em algum momento. Em algum momento eu vou estar falando sobre isso aqui, correto? Então eu já tenho o quê? Um material que vai ajudar a explicar a minha perspectiva. Pode ser, isso pode ser uma frase, pode ser um momento, um parágrafo de um livro, cara, tanto faz. Tem que ter um material ali para te ajudar a explicar a sua perspectiva. Isso aqui é para te ajudar. Não é uma obrigação, principalmente quando você já tem o seu conteúdo muito mais sólido, mais solidificado na sua cabeça. Fechou? Brainstorming e perspectiva. Isso daqui mas muito bacana, porque você consegue ter uma noção de onde seu conteúdo está levando as pessoas, né? Então, se você não tem uma chance ali de fazer o brainstorm do seu conteúdo e aplicar a perspectiva, aí pode dar um probleminha, tá? Por quê? O brainstorm nada mais é do que a chuva de ideias, né? Então você tem a sua perspectiva e aí é interessante você fazer um brainstorm com base nas suas perspectivas, né? Então aqui dentro do meu esboço, por exemplo, eu tenho aqui no Planning, deixa eu ver no Planning, aqui no Planning, isso aqui tudo são brainstorms, tá, galera? São brainstorms. Então, ó, explicar para vocês. Eu fiz o que primeiramente? Eu falei, cara, eu quero estar falando uma coisa a respeito de sofrimento, certo? E eu ainda não sei qual é o título, não faço a mínima ideia. Não foi um tweet que eu peguei. Eu peguei aqui, foi uma ideia mesmo. Eu simplesmente veio uma ideia na minha cabeça. Por isso você sofre. Pronto, aí eu coloquei aqui, por isso você sofre. Mas o seu tópico, galera, ele pode ser um tweet, ele pode ser uma frase de um filme, pode ser qualquer coisa, ou pode ser qualquer coisa também do seu Quick Capture mesmo, ó, aqui no sintetizador Zen. Se você abrir isso daqui, ó, sintetizador Zen, você for no seu Quick Capture, deve ter um monte de coisa aqui. Ideias de conteúdo, tanto faz. Dissecar mais tarde, deve ter alguma coisa aqui. Você pode pegar isso e jogar para cá, pro tópico. Cadê, ó? Você pode colocar aqui no tópico. Pá, esse aqui vai ser a ideia. Beleza, esse é meu tópico, certo? E aí você começa a ter um brainstorm sobre essas ideias, de maneira prática. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, por isso você sofre, e aí embaixo eu coloquei o poder de limpar sua mente, o poder do agora, não ficar preso nos meus pensamentos. Foi tipo, cuspindo ideias que eu sei que vão ser úteis no decorrer da minha newsletter, né? E aí mais para baixo eu tenho perspectivas. Na perspectiva, aqui eu tento colocar, por exemplo, a perspectiva das outras pessoas e a minha perspectiva também. Aqui vai ser exatamente aquela etapa onde eu falei da introdução para vocês, né? Que a gente precisa apresentar algum tipo de perspectiva. Seja a sua perspectiva ou a perspectiva de uma outra pessoa, de pessoas que estão acostumadas com uma visão de mundo e você quer contrariá-las. Então aqui eu coloquei, ó. A maioria das pessoas elas sofrem porque acham que precisam de bens materiais para completar a sua vida, quando na verdade isso só vai gerar um falso senso de identificação e de identidade, certo? E aí isso daqui foi principalmente decorrente do livro O Poder do Agora, né? Eu fui lendo e falei, cara, isso aqui faz muito sentido. E na hora que eu coloquei isso daqui, ó, por isso você sofre, que eu fui escutando o livro, aí eu comecei a escrever também sobre isso, e mais para baixo eu comecei a dissecar mais coisas em relação a essa perspectiva. As pessoas se identificam com os pensamentos e acham que tudo que está sendo dito ou passado por ali é verdade. Vivem muito no futuro e acham que isso é positivo, esquecendo de desfrutar o presente. Isso daqui se assimila bastante com isso daqui, ó. Vocês se lembram daquele o The Mind, né? No caso ali está o dissecador de ideias, certo? Tá aqui no sintetizadorzinho, ó. Cadê? Perspectiva, né? Dissecação e descoberta. Isso aqui se assimila bastante com isso aqui. Porque aqui dentro, inclusive, você pode usar um material, tá, galera? Se você quiser. Se você quiser, você pode pegar um material que esteja aqui dentro da perspectiva única e inserir aqui dentro da newsletter. Não tem problema, você pode fazer isso. Inclusive, eu aconselho, você deve. Porque aí você vai começar a conectar um quebra-cabeça com o outro, tá? Isso é valiosíssimo. Isso vai te ajudar bastante mesmo. Fechou? Mais pra cá, ó,
vivem muito no futuro e acham que isso é positivo e esquecendo de desfrutar do presente. Então fui lá e fui colocando mais coisa também. Aí eu coloquei mais coisas aqui embaixo. Your goals, que é as minhas metas, né? Minhas metas. Então, quais são as minhas metas em relação a esse tópico aqui? Quais são as metas em relação ao tópico por isso você sofre? O seu pode ser outro, tá? Pode ser um problema, alguma coisa que você esteja querendo fazer ou passando. No meu caso, as metas em relação a isso foi me livrar ao máximo dos pensamentos negativos, ter mais foco nos meus objetivos, aproveitar mais o momento presente, saber quem eu sou de verdade, ter mais clareza, não se identificar com os meus pensamentos, focar no meu desenvolvimento, né? E aí, ó, posso ir além, eu posso colocar aqui ter mais foco na minha rotina diária. E assim vai. Então, são todas metas minhas, pessoais, mas que várias pessoas podem querer ter isso também que você tem, simplesmente resolvendo esse problema, né? Mais para baixo, qual é o grande problema que o seu tópico traz? Qual é o grande problema, né, de, por exemplo, pessoas que sofrem com seus pensamentos, porque as pessoas sofrem com esse tipo de pensamento, quais são os pensamentos negativos, enfim, qual é o problema do seu tópico? E aí eu coloco aqui, o problema do meu tópico, certo? Big problem, qual é a geral? Se identificar com os pensamentos e com bens materiais. Isso é um problema, né? É um grande problema que a maioria do mundo sofre, né? O mundo todo sofre disso. Ser muito egocêntrico é um problema que se identificar com o seu eu interior, se identificar com seus pensamentos pode te gerar. Ignorar o lado espiritual é um grande problema. Então tudo isso aqui são problemas que eu estou destacando sobre um determinado tópico, que é o que você está escrevendo, que é algo que você escolheu escrever, tá? O seu tema. Objeções, eu nem coloco muita coisa aqui, né? Isso daqui é só se você conseguir pensar em mais coisas que vão contra. Pode ser outras perspectivas também, tá? Objeções em relação a esse tipo de conteúdo, enfim. Você pode até pegar comentários na internet de pessoas que falam sobre isso, refutar algumas coisas em relação a isso também, pode ser. Eu não coloquei nada ainda, porque não encontrei algo dessa forma. Isso aqui, inclusive, não precisa ser seguido em ordem, tá, galera? Aqui pode ser aleatório mesmo. Benefícios. Quais seriam os benefícios que você teria ao resolver esse problema, certo? Qual seria o benefício que eu teria ao resolver o problema de pensar demais? Mais clareza no que eu quero, mais foco, mais atenção no que realmente está acontecendo, viver mais o meu presente, aproveitar e absorver o significado de cada momento, né? Provavelmente eu poderia até colocar aqui, ó, lembrar de coisas simples. Lembrar mais de coisas simples, como esquecer a chave em algum lugar e tudo. Cara, eu já fiz muito isso, né? Posso até colocar aqui, ó, esquecer chave, cartão, celular. Eu posso colocar isso aqui, não tem problema, tá? São coisas que vieram agora na minha cabeça, né? Então, por exemplo, eu resolvendo esse problema, eu consigo ter mais memória, né? Praticamente, eu consigo liberar espaço na minha cabeça, certo? Experiência pessoal. E aqui que tá o ouro, tá? Da sua newsletter, tá, galera? Só lembrando, mais uma vez, para quem tiver perdido, eu estou aqui, tá? Ó, no template da newsletter que eu abri no início da aula. A diferença é que eu estou usando aqui a minha. É a mesma de vocês, a minha está em inglês, só isso. Mas eu estou aqui no planejamento, tá? Tá tudo traduzido para vocês, ó. Tópico, perspectiva, metas, grande problema, objeções, benefício. É isso aqui que eu tô olhando. Fechou? A diferença é que o meu está em inglês e ele já está bem rasurado, que foi o que eu fui fazendo nas últimas semanas também. Fechou? Continuando. Personal experience, né? Experiência pessoal. Experiência pessoal é aquilo que você vivenciou. Se eu estou escrevendo sobre um tópico, no caso sobre por isso você sofre, cara, se eu estou escrevendo sobre isso é porque em algum momento eu passei por isso na minha vida. Eu não aconselho, tá, vocês aqui. Não aconselho você escrever sobre um tópico que você não vivenciou, que você não passou. E por quê? Porque acaba soando meio uma parada de charlatão, sabe? Por que eu escolhi escrever sobre o tópico que eu estou escrevendo? Porque isso foi muito importante em algum momento da minha vida. Isso virou a chave. E é uma parada muito simples, muito simples. É tipo, quase bobo, entendeu? Quase bobo, mas virei a chave. E a partir do momento que eu virei a chave, eu falei, cara, é mentira, é zoeira, que é só fazer isso e resolvi, né? Eu botei em prática e deu certo. Então, valorize a experiência pessoal de vocês, porque é isso que vai fazer com que a sua newsletter ela se destaque do mar aí de pessoas que estão utilizando o chat GPT para fazer alguma coisa, né?
Então eu começo a contar sobre a minha experiência pessoal, sobre a época do meu primeiro relacionamento, o que houve com a minha mentalidade, sobre a terapia que eu fiz e as dicas que meu psicólogo me deu. Enfim, aí eu começo a falar sobre a minha experiência de vida e como aquele grande problema estava começando a me afetar, tá? E, enfim, você não precisa contar só uma, você pode contar várias. Isso vai depender do tamanho da sua newsletter que você deseja. E não tem aqui uma regra, tá? A sua newsletter tem que ter tal, tal, tal. Não. Isso aí vai de cada um. Fechou? Steps, no caso, passos, métodos, né? Estruturas ou listas. No caso, é esse último aqui, tá? O último não, é o antepenúltimo. Passos, métodos, enfim. A pessoa que vai consumir a sua newsletter, ela busca uma solução. Então, se você está indo se você está começando a escrever uma newsletter, você está lendo isso daqui e você termina com mais dúvida ainda, você fala, ué, o que aconteceu? Né? Eu vim procurar uma solução. Eu terminei isso aqui com mais informação na minha cabeça, não tem sentido. Então, sempre entregue algum tipo de solução. É por isso que eu digo, você ter vivenciado, você ter a sua experiência pessoal no seu conteúdo, te dá muita credibilidade, porque você sabe resolver o problema, né? Então lembre-se, é interessante você ter ali um passo, um método, um conselho. Cara, tanto faz. Pode ter que ser alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa ali para você passar pro cara, né? E aí eu coloco aqui, ó, inclusive isso daqui, galera, isso daqui é isso daqui, ó, que eu comecei ó, isso daqui é isso daqui. Tá? Se não ficou claro, é porque esse aqui eu já tô passando, já tô avançando para a ideia, já tirei da ideia do esboço e já tô começando a estruturar ela mesmo, certo? Que no final eu vou estar mostrando isso para vocês. Que é o que eu tô mostrando aqui, né? Enfim, eu abri uma página e eu comecei a escrever tudo aquilo, tudo que estava aqui no esboço eu passei para cá, para uma página e aí eu fui montando. E aí lá para baixo, né, tem aqui, ó, 5 passos para focar mais no presente, que até eu tô escrevendo ainda. E aí, isso daqui é exatamente isso daqui, ó. É a solução. Então eu posso muito bem colocar, ó, coisas que resolveram para mim. São passos, não é? Então por que eu não coloco 5 passos? Ah, Renan, eu posso sintetizar tudo isso em um conselho só? Pode. Se você quiser, pode. Se você não tiver saco para escrever um tópico grande, não tem problema, tá? Eu vou escrever um passo a passo que fica muito mais fácil para mim, certo? Eu consigo destrinchar, eu consigo fazer de maneira clara e eu consigo passar meio que um pente na minha história toda, né? Como eu fiz para resolver um problema desse, beleza? Então aqui são estruturas que você vai utilizar. Você pode até mesmo, inclusive lembrei até do exemplo que o próprio o Dan Cole, ele fala. Ele fala, eu acho que vocês aqui conhecem sobre a matriz de Eisenhower, não sei, que é aquela matriz que vocês conseguem priorizar as tarefas mais importantes, enfim. E aí ele fala o quê? Ele fala que, deixa eu colocar aqui. Ele fala que quando ele viu essa matriz, ele falou, cara, interessante. Ele pegou basicamente o mesmo sistema, a mesma visão, adaptou, né? E aí ele tem... Deixa eu ver aqui se eu tenho isso aqui pra vocês. Nossa, se eu tiver isso aqui vai ser muito legal, cara. Acho que eu não tenho, cara. Deixa eu ver. Não, não tenho. Eu tinha um PDF que mostrava como se fosse um sisteminha dele. Deve estar aqui pelo meu computador, mas enfim. Ele pegou essa matriz de Eisenhower e ele adaptou para o conteúdo dele. E aí ele conseguiu montar um esquema muito legal de separar os dias, de separar os dias da semana, do mês. Cara, na verdade eu tenho isso aqui, ó. Quer ver? Eu tenho isso aqui. De alguma maneira deve estar... Deixa eu ver aqui no DQ... Não, aqui. Deve estar... não. Aqui, ó. The Power Planner. É isso aqui. Pronto. Bingo. Ó, esse Power Planner dele... É isso daqui, ó. É isso aqui no geral, tá? Ó. Ele criou um sisteminha dele, com base na matriz de Eisenhower, e ele criou um template do Notion, e ele separa por dia, semana, mês, que é coisas para você começar a se organizar. Pronto. Olha isso aqui que legal. Ele tem meio que um sistema de checklist, manhã matinal, rotina, a parte da noite matinal, enfim, ele coloca tudo de rotina estruturado de uma forma que se adequa à matriz de Eisenhower. É um sisteminha igual, uma parada meio que parecida, ó. Aqui, ele coloca da semana, por exemplo, um overview da semana, como é que foi sua semana, como é que foi o dia, o que você fez no dia, enfim. Ele pegou e adaptou esse sistema e ele fez com que essa solução fosse entregue para um problema de gestão de tempo. Sacou a visão? Então você pode pegar uma opinião, uma solução popular
e trazer para sua visão, não tem problema. Desde que você, enfim, mude alguma coisa, né? Roubar como artista, né? Que o pessoal fala. Então aqui é a solução. É algo que você deve focar bastante no final da sua newsletter, tá? Pelo amor de Deus, não crie, ser humano, uma newsletter. Não faça um vídeo no YouTube se você não entrega uma solução pro cara. É legal ter uma soluçãozinha ali, nem que seja mínima, tá? Por mais que seja um vídeo informativo, se você conseguir entregar algum tipo de solução, apesar de que não estamos falando de vídeo, legal, tá? Big Idea. Isso daqui é uma forma de você resumir o seu conteúdo, tá? Aqui, por exemplo, eu tentei colocar isso num mini parágrafo, então eu escrevo sobre isso aqui tudo, né? O que o conteúdo quer dizer. E essa Big Idea aqui, gente, sendo bem honesto, você só vai conseguir falar com mais propriedade quando você terminar de esboçar toda a sua newsletter. Quando você esboçar a sua newsletter toda e você colocar ali, estruturar ela bonitinha, escrever, botar num programinha para enviar e-mail, aí sim que talvez você consiga pensar numa ideia, que com certeza vai, na verdade, numa ideia geral. Isso aqui também se assimila com isso aqui, ó. Com isso aqui, ó, com a perspectiva geral. Lembra da dissecação lá? Que eu expliquei para vocês como é que funcionava o template, e aí naquele momento da perspectiva eu peço para vocês fazerem o quê? Quando você disseca uma ideia, terminou de dissecar toda essa ideia, galera, muta o microfone que tiver com o microfone ligadinho para nós, só para não fazer barulho. Quando você termina de dissecar uma ideia, o que acontece? Você consegue fazer com que essa ideia se transforme numa frase. E aí que vem a escrita de curto impacto, né? Então, é basicamente isso daqui, beleza? É você conseguir pegar a ideia geral do seu newsletter e traduzir numa grande ideia. Fechou? É isso, tá? Então, isso aí vai estar no seu sintetizador Zen aí, ó, grande ideia, tá? Tá lá dentro do seu... Cadê? Aqui, ó, na perspectiva. É a sua perspectiva única. Então, a partir do momento que você consegue ter a sua perspectiva única ali resumida, fechou, tá? Isso vai ser a sua grande ideia da sua newsletter, tá? Isso é extremamente importante caso você queira ter um conteúdo ali resumidinho, mastigadinho pra galera. E esse visualize aqui é só para você conseguir realmente visualizar a sua ideia, tá? Eu vou tentar pegar isso aqui do jeito que ainda não escrevi a minha, não visualizei a minha. Eu tenho algumas ideias, mas tá meio ainda no esboço. Olha aqui, isso daqui, ó, isso aqui tudo são visualizações, né? Isso aqui são as capas da newsletter do Danco, mas eu quero pegar uma que ele exemplifique, que ele desenhe mesmo aqui. Eu acho que mais hoje em dia ele está colocando mais os próprios tweets dele. Deve ter umas mais lá no fundo. Que aí vai ser bacana trazer isso aqui para vocês. Era para ter separado antes. Deixa eu ver aqui. Eu tenho Overwhelm. Deixa eu ver. Danco. Aqui. Why you always... Aqui. Isso aqui é muito legal. Aqui, ó. Olha que legal. Então, aqui ele consegue visualizar. Ele tenta trazer a ideia dele, só que de uma maneira geral. De uma maneira em gráficos, né? Então ele coloca, olha, como é que sua mente fica quando você está distraído? Como é que sua mente fica quando você está focado? Você não precisa ser um rei do desenho aqui, tá? O que você precisa é não pular as etapas. Então primeiro você escreve, depois você desenha. Então, por exemplo, uma ideia que eu tive em relação a esse tópico todo aqui que eu estou falando é o quê? Eu coloquei um guarda-roupas aberto e um cérebro pendurado no cabide. Não sei, eu tive essa ideia. Então você vai ter ali um guarda-roupa, né? E aí tem um carinha aqui que acorda pela manhã e aí ele vê que tem um monte de coisas ali para ele vestir, né? Tem um monte de roupas e aí tem um cérebro gigante aqui e ele fala, poxa, eu vou escolher isso daqui para mim, por que não? Eu vou vestir, né? Então é como se ele tivesse de alguma forma se identificando com o que está na cabeça dele, sacou? É meio que isso, você acorda pensando, hoje eu vou me identificar com a minha cabeça e eu vou ferrar com o meu dia. É basicamente isso que eu tinha em mente, né? E aí você pode visualizar outras ideias. E por que isso aqui é importante? Porque a partir do momento que você consegue visualizar a sua ideia, você consegue passar a sua visão de uma maneira mais clara ainda para as pessoas. Sacou? Então, quanto mais simplificado for, melhor. Então, você visualizar não é uma parada que eu diria dispensável. É interessante, faz um esforcinho, tá? E você não precisa ser o rei do desenho, mais uma vez. Você pode utilizar até o Canvas, se quiser, o Photoshop, se você paga, ou Paint, cara. Enfim, só escreva de alguma forma. Escreva no seu sketchbook, tá? Num bloco de anotação, tanto faz. É interessante que você escreva. O próprio Danco fala isso.
O próprio Dan Cole, ele aconselha bastante. E eu também aconselho, como eu vim do mundo da arte digital, eu tô na arte digital, eu sei qual a importância de esboçar. Porque a partir do momento que você esboça, você consegue ter mais clareza, tá? E quando você tem mais clareza, você consegue divulgar suas ideias de uma forma mais simples, tá? Então, isso aqui fica muito didático, né, cara? Olha isso aqui que legal. Distraído, focado. Tanto é que a capa do livro dele se eu não me engano, é isso aqui praticamente, tá? Então, olha aí, ó, a capa do livro dele, que legal. As ideias dele. Enfim, façam isso, tá? Tenta visualizar, que eu acho que isso aqui vai ser de grande valia. Fechou? Então, percebe que eu passei o pente ali em muita coisa, em tópico por tópico, mas aquilo não precisa ser seguido em ordem, tá, galera? E o meu já está escrito por quê? Eu preferi já ir escrevendo e passar aqui com vocês do que tá pensando no meio da aula e fazer uma newsletter ao vivo e tudo. Não tem sentido, porque newsletter você não faz em 30 minutos e 1 hora. Uma newsletter, galera, você tem ideia, eu tô escrevendo isso daqui, eu tô consumindo conteúdo já tem mais de 2 semanas. Eu não quero fazer algo com pressa e tudo. Não quero, cara, não quero. Não preciso. Roteiro e newsletter são coisas que você não precisa fazer com pressa. Nada, na verdade, você faz com pressa. Não faz, cara. Que aí você se frustra, aí você culpa geral, culpa todo mundo, menos a sua pressa. Não precisa ter pressa, tá? As ideias, as melhores ideias vão vir quando você não estiver trabalhando, cara. Lide com isso. A maioria das vezes é assim. Fechou? Então, o brainstorm em perspectiva é basicamente isso. Esse tópico aqui foi extenso, tá? Mas é necessário. Simplifique sua escrita. Eu já falei isso aqui para vocês na parte de visualização, mas no geral, simplifique. Não tente bancar o intelectual na hora de escrever esse negócio. Quem aqui está acompanhando a Terça Business do Abraham? Vocês estão acompanhando? Quem está aí, tá lendo a Terça Business? Só eu mesmo? Porque eu ia perguntar sobre o nível de escrita. Se vocês estão acompanhando, se a galera acompanha, percebe que é muito difícil ele deixar alguma coisa ali, alguma dúvida pra gente. Ele deixa escrita muito, mas muito objetiva. Pra mim é muito objetivo. Eu consigo ler uma coisa, eu consigo entender, eu vim buscar aquilo e ele me entregou. É isso, é simplificar. Se você consegue simplificar, isso vai facilitar. Não tenta bancar o intelectual, tá? Você não está escrevendo um artigo científico. Você está escrevendo um boletim informativo, né, uma newsletter, para sua audiência. Você não quer que a sua audiência saia com mais dúvida, você quer que a sua audiência saia com o problema resolvido. Fechou? Então, escrever palavras complicadas apenas para gabar o seu vocabulário, enfim, não vai adiantar nada. Só vai frustrar a sua audiência, vai por mim, tá bom? Fechou? Então, simplificar. Isso aqui é importante, tanto para escrita longa quanto para escrita curta. Listas e conselhos. Tudo aqui que eu estou passando agora foi o que eu expliquei anteriormente, né? Eu fui mostrando ali para vocês como é que eu fiz na prática, mas as listas e conselhos são coisas que você pode fazer como forma de solução, tá? Então você pode entregar um sistema passo a passo, como eu disse ali para vocês. Você pode entregar uma estrutura ou um conceito. Estrutura, Rainan. Como assim? O que seria a estrutura? A estrutura pode ser a matriz de Eisenhower, por exemplo, tá? Não que você vai pegar a matriz, não é isso. Olha a metáfora que eu estou utilizando, tá? Só uns exemplos, beleza? Você pode pegar uma estrutura de um outro criador de conteúdo, aplicar na sua vida, mudar alguma coisa ou outra, reformular a sua ideia e passar essa estrutura. Basicamente, a estrutura, as listas e conselhos é o que você usou para resolver o seu problema, o seu maior struggle, né? O que você passa, o que você fica remoendo diariamente. Como é que você resolve o problema do fluxo intenso de pensamento, de não conseguir fazer nada? Escrevendo? Ok, então esse já é um conceito. Qual seria a estrutura? Seria deixa eu ver. Escreva, né? Você vai escrever. Escreva. É um passo a passo, né? Escreva. Depois que você escrever, leia. Pergunte como você se sente. Então, como eu me sinto? Né? Eu me sinto como? Sinto tananã. Então isso é como se fosse uma estrutura, um passo a passo, tá? E assim vai. Então você consegue passar isso com base na sua vivência, beleza? Isso aí vai de cada um mesmo. Ou você pode dar ali a sua solução geral, que é aquela pessoa que é bem objetiva. Com certeza que todos têm personalidades completamente diferentes. Então tem pessoas aqui que vão ser mais objetivas e tem outras que vão preferir explicar o detalhe, as entrelinhas. Se você for o tipo de pessoa que é muito, mas muito direta, não tem problema, tá? Não tem problema, tem espaço para todo mundo. Você pode vir lá no final da sua newsletter, solução geral. Olha, você precisa fazer isso. Só não coloca uma linha ali, né? Sacanagem. O cara tá doando seu tempo. Então o que você faz? Explica direitinho, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa.
é legal você ter essa solução geral em mente, ou um conselho para ele, tá? E aí, galera, que nós começamos a entrar no local onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Então, a partir daqui para trás, foi um tipo de escrita, foi um tipo de conteúdo, entre aspas, iniciante. É algo que eu aconselho todos vocês a começarem, entendeu? A começarem por ali. E não por isso daqui que eu vou passar agora. Isso daqui que eu vou passar agora é a partir do momento que você começar a se sentir mais confortável com a sua newsletter. Se você já é um cara que já escreve bastante, por mais que você não tenha uma newsletter, mas que você já, por exemplo, escreveu um livro, se você é uma escritora, um escritor, enfim, quer se sentir confortável para explorar o que eu vou passar aqui agora, vai. Eu incentivo, não tem problema, tá? Mas para você que tem muita dificuldade, principalmente em colocar as coisas do curso em prática, principalmente pelo tanto de conteúdo que a gente vem colocando aqui na comunidade, vai devagar. Vai com isso que eu já passei ali anteriormente. Fechou? Eu quero abrir aqui espaço para retirada de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta sobre o que eu falei aqui, eu falei muita coisa, expliquei muita coisa. Então, alguém pode estar com dúvida em alguma coisa aí, mas se não tiver, tá tudo bem. Beleza? Então, Aí não, posso perguntar uma coisa. à vontade, Elisnádia. Ó, eu escrevo, gosto de escrever, escrevo bastante todo dia e tal. E de vez em quando faço muito post no Instagram. Muito não, faço um tanto de post. As pessoas gostam muito do que eu escrevo, até falam, ai que legal, adorei isso que você escreveu e tal. Mas eu não tenho, assim, eu acho que eu não tenho essa facilidade de entender essa coisa do problema, sabe? De achar o problema. A gente tem um jeito de praticar isso, porque para mim, eu sempre escrevi de modo meio, tipo, sabe, aleatório, o cérebro livre está desenvolvendo uma ideia e vai, conta a história, que acho que é por isso que as pessoas gostam, né? Mas eu sempre travo nessa hora, digamos assim, que solução que eu tenho para dar? É como se eu não soubesse que problema que eu estou resolvendo. Que jeito de pensar, digamos assim, de virar a chave e passar a pensar dessa maneira de, tipo, tem um problema, qual é a solução? Você tá entendendo? Tem uma dica para isso? Entendi muito bem. O que acontece? Como eu comecei quando eu comecei nesse mundo de criação de conteúdo, eu já falei, cara, e conheci o modelo de negócio do Abraham, eu falei, caramba, então eu posso pegar os meus interesses e converter em algo para minha audiência. Legal. Mas qual seria o problema que essas pessoas que me acompanham elas passam, né? Elas enfrentam de uma forma geral. E eu comecei a caçando os problemas mais comuns que as pessoas enfrentavam nas áreas do meu interesse, né? Então, vamos supor, na arte digital, né? Muitas pessoas tinham problema com desenho de observação, com estrutura. Então, eu tentava, de alguma forma, pensar em soluções para esse tipo de problema. Ia lá e compartilhava. Tanto que, no início da minha escrita no Twitter, era mais sobre arte digital, sobre, no caso, vídeo, né, desenho. Hoje está mais para a parte do desenvolvimento pessoal, porque eu estou aprofundando nisso, mas pretendo voltar. Mas, de qualquer forma, eu consegui enxergar o problema, provavelmente porque eu também passei por eles. E se você não consegue enxergar por enquanto o problema que você está passando, que você quer, na verdade, que você não resolveu, que você não tem encontrado, eu acho que a melhor forma para você fazer isso é escutar a sua própria audiência. Como assim? Vamos supor, você compartilhar algum post interativo, aí é mais uma dica pessoal minha, tá? Se você está muito travado nisso, eu não vejo problema em fazer isso. É você compartilhar algum post no Instagram e perguntar para as pessoas qual é o problema que elas podem estar enfrentando que mais atrapalha, por exemplo, na escrita delas. Você é uma pessoa que escreve, beleza. Talvez o seu público pode ser muito amplo, mas você pode ter um público que acompanha muito, que te acompanha muito porque você escreve. Então as pessoas querem ser escritoras. Qual o problema das pessoas que hoje escrevem? O bloqueio de escritor. Se você já teve algum bloqueio de escritor, você provavelmente vai saber como solucionar. Se você ainda não teve, você vai caçar uma solução para isso. Quando você caçar uma solução para isso, você vai conseguir compartilhar com a audiência. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo chegar? Qual é o meu ponto? Sim, é algo como, na verdade, identificar. De certo modo, eu falo para a audiência aquilo. Eles se identificam com aquilo que eu já vivenciei, certo? Isso, de alguma forma, você falando a sua experiência, contando a sua experiência pessoal, eles vão se identificar de alguma maneira.
Talvez não porque eles passaram por isso, mas porque eles gostam de histórias, eles gostam de entender como é que você resolveu um problema e, digamos, guardar munição, né? Para um problema que elas vão resolver futuramente, provavelmente o mesmo problema que você. Vamos supor, quando eu falo de newsletter, qual o conteúdo que você sente vontade de escrever a respeito? Desenvolvimento pessoal também, Certo. que é, Aham. digamos assim, porque eu sou fotógrafa, o meu assunto não é, eu não falo de fotografia lá no Instagram, por exemplo. Em geral, eu falo sobre a sua vida pessoal interior. Correto, perfeito. Quando você fala de desenvolvimento pessoal, tenta dar mais um subtópico. Vamos supor, desenvolvimento pessoal, mas qual parte do desenvolvimento pessoal você gostaria de escrever mais a respeito? Seria a mentalidade? Seria o físico? Seria a meditação? Seria Seria a autoestima. autoestima? Boa, olha só, autoestima, ó, já estamos chegando em algum lugar. Então, por exemplo, pessoas que sofrem com baixa autoestima, né? Tem autoestima, mas tem a baixa autoestima. Então, eu estou enxergando mais o lado negativo disso. Por quê? Porque as pessoas hoje, por exemplo, que sofrem com baixa autoestima, uma solução para isso, e eu falo isso com base em experiência própria também, foi o quê? Eu começar a cuidar mais do meu corpo, no sentido de ir para academia, de cortar o cabelo mais vezes na semana, etc. Então, isso já é algum tipo de solução. Eu não preciso inventar algum tipo de solução para isso. Justamente porque a solução provavelmente não vai ser algo novo, mas vai ser algo que você vivenciou e talvez, na verdade, seja algo novo, entendeu? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, sabe? Às vezes a gente negligencia tanto a nossa experiência pessoal, achando que não vai agregar. Então, quando eu, por exemplo, penso no meu modo, no meu estilo de vida, como eu trato da alimentação, como eu faço minha própria comida, como eu vou atrás de, sei lá, de nutricionista, suplemento, não sei do que, como é que eu escolho roupa para vestir, enfim, tudo isso, então, quer dizer que é assunto que tem a ver, né? É um assunto que tem a ver, exatamente. Olha o nome do nosso negócio: One Person Business. É o negócio de uma pessoa. É basicamente você é o produto. História, o que que essa minha história pode agregar para as outras pessoas? Exato. Esse é o cerne, esse é o núcleo, entendeu? Então, quando você começa a escrever, a compartilhar isso, vai ficar mais evidente, vai ficar mais claro, né? Geralmente, quando tá tudo dentro da nossa cabeça, a gente fica pensando, e a mente de você, de todos vocês, inclusive da minha, é o que mais tá acontecendo. Mas que eu posso ajudar alguém, cara? Qual o sentido disso? Fazer isso é muito injusto com você, com a sua pessoa. Por quê? Vamos supor, cada um aqui tem uma idade. Hoje eu tenho 24 anos, né? E eu passei por umas coisas na minha vida que talvez uma pessoa de 18, 22, enfim, ou até uma pessoa mais velha que eu, uma pessoa de 28, 30 anos, não sei, ela vai passar, e eu sei a solução para isso, porque eu testei, entendeu? Agora, quando eu falo isso para pessoa sem eu ter testado, aí já começa a embaçar um pouco, né? Porque aí você só está compartilhando da opinião popular. Se você está compartilhando da opinião popular, você só está copiando o conteúdo, a sua newsletter ou qualquer outra coisa vai ser facilmente replicada. Porque não tem aquela essência sua, não tem a sua experiência pessoal. Não tem um passo a passo, entendeu? Eu sei o Eu me passo a passo. interessei por isso exatamente porque, às vezes, lá no Instagram, eu queria escrever um monte de coisa. E aí não dá, né? Tipo, você não consegue desenvolver uma ideia de fato. E aí eu falei, esse negócio da newsletter é a sacada, porque você está contando uma ideia grande, e aí esse negócio que você está falando agora me esclareceu. Obrigado. Perfeito. Ainda bem que ajudei. Ainda bem. Fechou, galera? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa? Lembrando que isso aqui vai ficar isso fica mais evidente conforme vocês forem escrevendo, tá? Aqui é porque vocês ainda, talvez, né, não iniciaram ainda uma newsletter, não começaram. Mas quando você começa a escrever, quando você começa a ter uma noção dos tópicos, quando você começa a consumir mais coisas ainda, você começa a ter uma visão ampla do problema das pessoas, da sua audiência principalmente. Não é o problema de todas as pessoas, é da sua audiência. Se você não tem uma audiência ainda, você está construindo. Quando você tiver uma audiência, cara, eu acho que isso, acho não, certeza absoluta, isso vai ficar mais claro ainda. Que você tem uma audiência e essa audiência está sofrendo com um problema. Qual a solução? Qual a solução
que a sua audiência clama, cara. Se você não me conhece, eu me chamo Rainan, mais conhecido como Atlas dentro da comunidade do Criador Zen, e também sou o guardião da própria comunidade. Bom, meu papel como guardião é te orientar nas atividades passadas dentro do curso. Então, qualquer dúvida que você tiver no decorrer das atividades, é só você me acionar via WhatsApp, que você vai ter um suporte personalizado. Somente eu e você ali, não tem inteligência artificial, é um atendimento humanizado. E eu sou o responsável justamente por te orientar em todas as dúvidas que você tiver. Seja dúvidas com roteiro, dúvida com trilha sonora, dúvida com a embalagem do seu vídeo, ou seja, o título e a thumbnail, etc. Isso aqui que você acabou de assistir foi somente um trecho de uma das nossas lives dentro da comunidade do Criador Zen. Bom, e essa live complementa o método de 3 pilares que o Abraham criou, focado em criação de conteúdo impactante, geração de audiência e monetização. E se você quiser assistir não somente essa live, como diversas outras que tem disponível dentro da plataforma privada, e ter acesso a todo o conteúdo Zen, como os próprios recursos, os materiais didáticos que eu mesmo preparo para a comunidade, é só você clicar aqui no link na descrição. Bom, espero que você venha estudar comigo. Tô te aguardando por lá.